Fala galera, aqui o professor Joadson mais uma vez com vocês no nosso projeto. Qual é o projeto que a gente está trabalhando? Olha aqui, ó, preparatório Paz UEMA, não é não? Olha aí, para você que é do terceirão, é só para o terceirão, professor? Não, pode ser para as outras, para os pequenininhos, né? Segundo ano, primeiro ano, e até você que já terminou também de estudar, pô. Né? Você que está no terceirão, mas tem um colega, tem um parente, tem um primo, um irmão que já terminou, mas vai fazer o vestibular no final do ano, tá esperando o quê? Divulga para eles, tá? Esse é um projeto do governo do estado do Maranhão através da Secretaria Estadual de Educação, junto com a plataforma Gonçalves Dias. Nós, professores da plataforma Gonçalves Dias, estamos fazendo essa super revisão para vocês, tá? Então, não vacila. Vai fazer vestibular no final do ano? Corre para cá, vamos maratonar esses vídeos, tá? Então os vídeos estão todos aí disponíveis para vocês. E o nosso material é só clicar aqui embaixo que você vai fazer o download, né? Vai baixar o material, certo? Material em PDF prontinho para você, ó, sair preenchendo e acompanhando junto com a nossa aula. Beleza? Então vamos para mais uma aula. Vamos na tela aqui, ó. Olha só. Revisão UEMA, né? Estamos pegando as questões da UEMA e do Enem. Peguei questões de 2016, 2015, 2023. Vocês já viram aí, né? Então, essa questão, para vocês verem aí, ó, é repetido o raciocínio, né, professor? É porque cai muito na UEMA, tá? Cai no Enem, cai na UEMA, porque é algo muito interessante. Vamos ver aqui, ó. Em uma feira cultural escolar, foi apresentada a figura a seguir, que representa um elevador hidráulico, usado em postes de lavagem de carro. Seu funcionamento se baseia no princípio de Pascal. Os alunos expositores tiveram de explicar aos visitantes o funcionamento físico do elevador hidráulico, considerando F1 e F2, que F1 e F2 são forças, e A1 e A2 são áreas, a expressão matemática que embasou a explicação dos expositores é... Então vamos voltar para a figura. Essa figura, galera, é de um macaco hidráulico, tá? Como falou no exercício, ó, baseia-se no princípio de Pascal. Esse princípio de Pascal é o princípio, questão aqui 16, tá? Princípio de Pascal rege o funcionamento das prensas hidráulicas. Hidráulicas, tá? As prensas hidráulicas, o que são prensas hidráulicas, professor Joadson? Que você disse que é interessante. São multiplicadores de força e são coisas extremamente simples. Olha como tem na figurinha aqui, ó. Você tem dois vasos aqui, ó. A gente pode chamar isso aqui um vaso grande, outro vaso maior ainda. Que esses vasos, eles chamamos de vasos comunicantes, porque eles se comunicam pela extremidade, por uma extremidade aqui, ó. No caso aqui, a extremidade inferior. Geralmente as figuras elas são feitas assim, ó. Não é regra, mas geralmente a comunicação entre os dois vasos se dá pela extremidade inferior, tá? Beleza. O que isso aqui faz? Gente, vocês sabem bem que uma pessoa sem o uso de um equipamento desse, de uma máquina dessa, não tem condições alguma de levantar um carro com as próprias forças. A força que um ser humano consegue desenvolver, na maioria das vezes, é insuficiente para levantar um carro. Só para levantar. Imagine para segurá-lo ao ponto de passar 20, 25, 30 minutos ali para poder lavar. No carro aqui foi feito para lavar. E para fazer manutenção? Então é necessário aparelhos para fazer isso. E esses macacos hidráulicos, as pessoas fazendo força, elas conseguem erguer esses carros, que sem isso, como eu falei, não tinha condição de fazer. Beleza. Outra aplicação são os freios dos veículos. Eu vou ser meio repetitivo, porque você que já assistiu os outros vídeos, viu que em um deles eu comentei, fiz o mesmo comentário,
dos freios hidráulicos. Para você parar um carro a 100, 120 km por hora, é necessária uma força gigantesca. E essa força gigantesca que faz esse veículo parar se inicia com um pequeno aperto do pedal dos freios. Então, a força que o pé do motorista faz no pedal dos freios, ela é multiplicada muitas vezes para poder fazer todo o veículo parar, as rodas, né, o carro todo parar. Então, isto aqui é o multiplicador de força. Consiste, repito, dois vasos comunicantes com êmbolos móveis. O que é êmbolo, Joadson? Aquilo que tem na seringa, né? Que você empurra ou puxa. É um êmbolo que tampa aquele tubo e ele é móvel, porque ele pode ir para frente ou para trás. Então eu tenho dois êmbolos móveis, com áreas diferentes. Tem uma propriedade dos líquidos chamada de incompressibilidade, tá? Essa incompressibilidade faz com que não consigamos diminuir o volume de um líquido aumentando pressão. Então, quando tu aperta um líquido, quando tu aumenta a pressão sobre um líquido, esse aumento, essa variação de pressão é transmitida para todos os pontos do líquido. Tá? Então, ó, quando você aumenta, você faz uma força nessa área, você varia a pressão no ramo 1. Variação de pressão no ramo 1. Como o líquido ele não diminui de volume quando aumenta a pressão, no que você apertar ali, essa variação de pressão passa integralmente para todos os pontos do líquido, inclusive aqui, ó, em cima, fazendo com que haja uma variação de pressão no ramo 2, que é igual, devido à propriedade que eu falei para vocês, a variação de pressão no ramo 1. Na hidrostática, o professor no final do primeiro ano deve ter dito para vocês assim, olha, pressão é a razão entre a força e a área. E em vídeos anteriores, isso está bem explicadinho para vocês, eu dei vários exemplos, tá? Exemplo de pressão é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à área, como aumentar a pressão, como diminuir a pressão, eu expliquei isso em outros vídeos para vocês, tá? Mas eu posso dizer assim, ó, se a variação de pressão é constante, galera, essas duas grandezas, quando elas estão dividindo no mesmo membro, elas são diretamente proporcionais. Deixa eu só colocar aqui, ó. F1, bem aqui, variação de pressão no ramo 1. Vai ser F1 dividido pela área 1. Área 1, Joadson. A variação de pressão no ramo 2 é a força 2 dividido pela área 2. Ou seja, meus amigos, quando você fizer uma força 1 nessa área 1, resultará numa força 2 na área 2. E essa força é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área, maior a força. Quanto menor a área, menor a força. Por exemplo, se essa área for 100 vezes maior do que a primeira, quando eu fizer uma força aqui, essa força no ramo 2 também vai ser multiplicada por 100. Então, quanto maior for a área do ramo 2, maior vai ser a força lá. Então, eu vou fazer uma pequena força aqui, vai resultar numa grande força na área 2. Belezinha? Então, é assim que funciona. Como eu falei, ó, força e área diretamente proporcionais. E aí, vamos ver as respostas, como estão as respostas. Então, as respostas estão em função da força 1. Se eu isolar a força 1 aqui, ó, esse cara que está dividindo vai passar para o segundo membro multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, a força 1 vai ser igual a força 2 vezes a área 1, isso dividido pela área 2. É alguma coisa assim que a gente tem que ir atrás.
Então, se você olhar, ele ainda deixou mais bonitinho assim, ó, que ele botou um parêntese. Essa é a nossa resposta. Vou botar o parêntese aqui de azul. Resposta certa. Qual é, galera? Dá uma olhada aí. Resposta certa, letra A. Ah, Joades, mas ali tem área 1 vezes força 2. Aqui botou força 2 vezes área 1. Gente, 4 vezes 5 é igual a 5 vezes 4. Nessa multiplicação, se você alternar, não vai fazer diferença nenhuma. Belezinha? Resposta certa, letra A. Vamos passar para a próxima? Olha essa aqui, já um pouquinho mais recente, né? Enem 2018. Vamos lá. Questão 17. Diz o seguinte: para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa esquece em um forno de micro-ondas, aquece em um forno de micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de vidro de 300 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água é de 6 graus Celsius. Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de 800 watts, a tigela e a água atingiram a temperatura de 40 graus Celsius em 2 minutos e meio. Vamos lá, daqui a pouco a gente tem que voltar para aí que eu preciso de todos aqueles dados. Considere que os calores específicos do vidro e da sopa são respectivamente 0,2 e 1 caloria por grama grau Celsius e que uma caloria seja igual a 4,2 joules, que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertido em calor para o aquecimento. Poxa, então, física é assim, gente. Lendo e imaginando o negócio. Então, é o seguinte, ele colocou um forno de micro-ondas aqui, né? Então, aqui tem aquele botãozinho, os botõezinhos aqui do forno de micro-ondas, né? Pam, 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 pam. Aqui um visorzinho, calcular o tempo. E aqui dentro, ele botou uma tigelinha. E dentro da tigelinha tem uma sopa. Aqui, ó. A massa da sopa, meio quilo, 500 gramas. A massa da tigelinha de vidro, vou botar massa do vidro, 300 gramas. Deixa eu voltar aqui. Aqui, calor específico da sopa, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor específico, que é o C minúsculo do vidro, 0,2 caloria por grama grau Celsius. Aí ele pediu assim, ó, 1 caloria, 4,2 joules, tá? Que é transformar de caloria para joule. Legal. Então, olha, o forno de micro-ondas tem um equipamento aqui chamado magnetron, que ele emite radiações eletromagnéticas do tipo micro-ondas, que faz tudo que está ali dentro aumentar de temperatura, tá? Só que ele está emitindo muitas ondas de calor ali, muitas micro-ondas. Nem todas estão sendo absorvidas pela sopa. Ele quer saber qual é a porcentagem do todo que está sendo absorvido pelo conjunto sopa e tigela. Temperatura inicial dos dois, da sopa e da tigela, 6 graus Celsius, perdão. Temperatura final do conjunto, 40 graus Celsius. Meus amigos, essa questão fala sobre o quê? Sobre aquecimento, tá? Calor que serve para aquecer alguma coisa.
Esse tipo de calor a gente chama de calor sensível. Calor sensível. Qual é a fórmula do calor sensível? É assim, ó, massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que a gente chama Q-macete, tá? Eu quero saber, primeiro, quanto foi de calor que o conjunto sopa e tigela receberam. Porque quando eles recebem calor, a temperatura deles aumenta de 6 para 40. Como é que eu vou fazer essa continha aqui, ó? Vou botar aqui, ó. Quantidade de calor recebida é a quantidade de calor da sopa, para ela aumentar de temperatura, mais a quantidade de calor do vidro, para ele aumentar de temperatura. Quantidade de calor recebida. Vamos nós, ó. Massa da sopa, calor específico da sopa, variação de temperatura, T maiúsculo, variação de temperatura da sopa, mais massa da tigela de vidro, calor específico, ó, da tigela de vidro, variação da temperatura da tigela de vidro. Beleza? Então vamos nós, ó. Quantidade de calor recebida por eles. Massa aqui, ó, 500 vezes 1. Agora a variação de temperatura, turma, ó. Era 6, aumentou para 40. Como é que a gente calcula essa variação? Vou botar aqui, ó, variação da temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final é 40, menos a inicial, que é 6. Isso aqui dá uma variação de quanto? 34 graus Celsius. Né? Ó, era 6, foi para 40. Então, de 6 até 40, aumentou quantos graus? Aí, se meus amigos quiserem, meus amigos e minhas amigas quiserem fazer essa conta, é final 40 menos inicial, beleza? Então, dá 34. Aqui, ó, vezes 34. Mais massa da tigela, 300 gramas. Calor específico, 0,2 vezes 34. Vamos ver quanto é que dá essa conta aqui, ó. Calor recebido. 500 vezes 34 dá 17.000. Mais 300 vezes 0,2 vezes 34 dá 20.040. Então, ó, eles receberam um total de quanto? Vamos lá? 19.040. 19.040. Só que aqui a unidade é calorias. Por quê? Ó, por causa do calor específico. Está, ó, em calorias por grama grau Celsius. Quer dizer, a massa em gramas, a temperatura em graus Celsius e a quantidade de calor em calorias. Vamos multiplicar por 4,2 para transformar para joules. Quantidade de calor recebida vai ser 19.400 vezes 4,2. Vai dar, senhores e senhoritas, quase 80.000, 79.968. Aí eu vou botar assim, ó, aproximadamente 80.000 joules, tá? Agora eu vou botar essa informação bem aqui em cima. Vou apagar toda essa parte, vou apagar tudo e vou colocar aqui, ó, quantidade de calor recebida, que fizemos a conta. Quantidade de calor recebida. Ó, 80.000 joules. Vou apagar tudo. Turma, qual é a potência do micro-ondas? 800 watts. Funcionou por um intervalo de tempo de 2,5 minutos. Tá? Agora que a gente quer saber quanto é que ele vai aproveitar do tudo. Certo?
Senhores e senhoritas, ó, 800 watts é o mesmo que 800 joules por segundo. Quer dizer que esse forno, quando estava trabalhando na potência máxima, ele estava fornecendo 800 joules de calor a cada segundo. Então essas ondinhas vermelhas que vocês estão vendo, elas saem numa proporção de 800 joules de energia, de calor, de ondas eletromagnéticas, a cada segundo de funcionamento, durante 2 minutos e meio. Poxa, a gente primeiro vai ter que transformar isso daqui para segundos, porque aqui está em segundos. Galera, regra de 3, tá? Bora fazer bem aqui nesse cantinho, ó. Se 1 minuto são 60 segundos, 2,5 minutos vai ser quanto tempo? Lembra, ó, minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo. Aqui a resposta vai estar em segundos, ó. Meios pelos extremos, esse vezes esse, igual a esse vezes esse, ó. Delta T vezes 1, delta T, igual a 60 vezes 2,5, vezes 2,5, tá? Então isso aqui, 60 vezes 2,5, 60 vezes 2 dá 120, 0,5 dá 30, 150 segundos. Então esse forno funcionou por 150 segundos, tá? Poxa, se em 1 segundo são 800 joules, qual foi o calor total que ele mandou? Aí vamos aqui, outra regrinha de 3, ó. Pode ser pela fórmula de potência, vou botar aqui a fórmula de potência para vocês, ó. Potência, quantidade de calor dividido pelo tempo, mas pode ser por regra de 3 também, tá? Eu vou fazer por essa então, que acabamos de fazer uma regra de 3, ó. Quantidade de calor, faz de azul aqui, que é a conta. Quantidade de calor fornecida pelo forno de micro-ondas, meios pelos extremos, né, ó, fazendo meios pelos extremos, quantidade de calor igual a potência vezes tempo. Vai ser a potência do forno de micro-ondas vezes o tempo. Quantidade de calor fornecida por ele. Potência, 800. Vezes o tempo, 150, tá? Então vai dar 800 vezes 150. Quanto é que dá essa continha aqui? Quantidade de calor fornecida vai ser 8 vezes 10 dá 80, vezes 5, 120 mil joules, tá? 120 mil joules, certo? Dos 120 mil joules, quanto que eles receberam? Só 80 mil, tá? Aí eu quero saber, essa porcentagem equivale quanto? Para finalizar o nosso exercício, a última regra de 3, certo? Olha só. Isso aqui foi o fornecido. Vou botar aqui, galera, ó. 100%. Saiu daqui, ó. 120 mil joules. Desses 120 mil, que representam 100%, que saiu daqui, ó, só 80 mil foi recebido. 80 mil equivale quanto de 120? Então vamos lá, ó. 120 mil equivale a 100%. 80 mil vale quanto? Eu vou botar assim, ó, o rendimento, que é essa letra grega, tá? Meios pelos extremos, esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então vou fazer bem aqui, ó. 120 mil vezes eta igual. Vai dar o espaço. Terminando bem aqui, ó. 120 mil vezes eta igual 80 mil vezes 100. Vamos cancelar logo um montão de zeros aqui. Esse, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí vai ficar assim, ó. Finalizando, 8 vezes 100, 800 dividido por 12.
Isso aqui vai dar 66,66%. No finalzinho aqui, ó. Pronto. 66,6, isso aqui vai dar equivalente à letra D. Beleza, tá bom? Galera, fique com Deus aí. Até a próxima. Tchau, tchau.